Olá, você ligado na nossa programação e hoje, 5 de abril, domingo de Ramos, a igreja celebra a abertura da Semana Santa. O bispo de Divinópolis, Dom José Carlos, celebrou na Catedral da Diocese e falou por meio das redes sociais, TV Candidez, de uma forma oficial a todos os fiéis sobre a abertura dessa Semana Santa em uma época de pandemia. Então, diante desse longo e belo texto, nos encontramos com um processo, com um julgamento. Está em juízo a vida de Jesus, está em juízo a vida do justo Jesus, do santo e justo Jesus. E diante deste processo, deste julgamento, nós somos chamados a tomar partido. Ao longo do texto vão aparecendo pessoas que estão favoráveis à morte e pessoas que estão favoráveis à vida. E aqui nos perguntamos, e este é outro ensinamento, de que lado estamos? Há aqueles que querem a morte de Jesus. Judas, por 30 moedas de prata, este foi o preço estabelecido pela vida de Jesus. Preço precioso, como lembra São Mateus. Judas está do lado daqueles que querem a morte de Jesus. Nós somos convidados a perceber que o exercício da fé, a fé naquele que tem poder sobre a morte, é um remédio importante. Neste tempo, meu irmão, minha irmã, de pandemia, onde os mais pobres, os mais fracos, os mais vulneráveis, e aqui eu estou pensando nos idosos, nos portadores de doenças, de doenças graves, esses são os mais vulneráveis, ricos ou pobres, mas estamos diante de um grupo humano que de fato padece mais o mal deste tempo. Aqui nós precisamos tomar partido. Estamos do lado de quem? Da vida ou da morte? Tem gente tirando lucro das desgraças desse tempo, como Judas. Tem governantes lavando as mãos, como Pilatos. Discípulos do Senhor desistindo, debandando. Porque mesmo sem poder vir às igrejas, deveriam e poderiam estar orantes, insistentemente orantes em casa. Rezai e vigiai para não cairdes em tentação. É o que Jesus pediu aos discípulos no horto. E muitos talvez já tenham desligado a fé, culpando Deus do mal que sofremos. Também tivemos a fala oficial do Ministério da Saúde na tarde de ontem. Voltou a analisar os números da pandemia do novo coronavírus. Não houve a participação do ministro da Saúde, e sim do secretário executivo, João Gabarto dos Reis. Ele explicou que essa pandemia, ela tem 4 fases. Nessas fases de infecção, o Brasil está na primeira fase, mas algumas regiões metropolitanas começam a partir para a fase 2. No caso, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Manaus e também uma parte ali da capital do Ceará. Essa palavra aceleração descontrolada, eu concordo contigo, eu também não acho ela legal. Também acho que ela cria dá uma sensação de descontrole que ela tem na sua terminologia, que talvez não seja a mais adequada, né? Mas o que os técnicos quiseram dizer nesse boletim, com essa descrição, é aquilo que o ministro chama, com outra palavra, aquela espiral, né? Aquele crescimento, aquela espiral de casos que nós vamos ter. Essa espiral de casos também é isso. É um número de casos que nós vamos ter que nós não somos capazes de prever em que dimensão. Nós não somos capazes de prever em que quantidade que ele vai chegar, quantos casos nós vamos ter. É isso. Isso é o que significa esse termo aceleração descontrolada. Nenhum dos estados está nessa situação. O que o boletim fala é que alguns estados estão numa transição da transmissão comunitária para esses casos, para essa espiral, né,
como o ministro chama, e que no boletim ficou descrito como uma aceleração descontrolada. Portanto, na análise do Ministério da Saúde, Minas Gerais, como um todo, Divinópolis dentro dela, está na fase 1, que não é chamada aí então de infecção acelerada ou contágio acelerado. E para finalizar, relembrando a todos que nessa Semana Santa a TV Candidez fará a transmissão de segunda a quinta-feira às 16h30. Um bom domingo de Ramos para todos. Eu volto amanhã da Central de Jornalismo, repórter Luciano Euridias.